Bom, vamos falar agora com o Urian Fancelli, que é mestre em estudos europeus pelas universidades de Estrasburgo, na França, e de Groningen, na Holanda. Primeiro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Urian, a gente tem aí, então, um ano de guerra. Existe algum horizonte de iniciativa que possa, de fato, selar a paz? Porque quando a gente fala de um ano de guerra, são vários momentos que a gente já noticiou. Esse que a gente vive agora é o início de algo que realmente possa concretizar o desfecho disso que a gente está vendo? Bom, Camila, até agora zero horizonte, até mesmo para negociação. Eu sei que tem aqui falado no Brasil sobre os países sentarem, sobre o Putin sentar com o Zelensky, tentar achar uma saída para isso tudo, mas não é o que tudo indica. A gente está falando disso talvez por conta das manifestações que o presidente Lula tem feito em relação a se disponibilizar a chefiar essa negociação de paz. Porém, lá fora, o que a gente tem visto até agora são somente escaladas e ameaças de mais escaladas. A gente teve aí, por exemplo, o Putin retirando a Rússia do New START, que era um acordo nuclear que havia sido assinado com os Estados Unidos para que um país pudesse inspecionar as instalações nucleares do outro. Fez aí até uma ameaça de que estava se retirando, mas que só iria fazer testes nucleares se os Estados Unidos fizessem primeiro. Aí também tem a história da Transnistria, que é uma região ali na Moldávia, que existia também um outro acordo que foi assinado em 2012 pela Rússia, dizendo que essa região, quem ia tomar conta, quem ia ser responsável, seria a Moldávia. E agora o Putin também acabou com esse decreto. Ou seja, será aí uma ameaça de que ele está de olho em outro país, além da Ucrânia? Então, o que dá para dizer é que até agora tudo ficou pior. Agora, essa manifestação do presidente Lula, enfim, a diplomacia brasileira tem um papel relevante, né? Eu queria que você explicasse qual é esse papel, que inclusive foi um papel que estava no centro da fala do próprio Volodymyr Zelensky. Eu acredito que seja um papel mais relevante para o Brasil em si. Porque, assim, se nos últimos 4 anos a nossa imagem ela foi constantemente manchada pela política internacional do governo Bolsonaro, pelo menos o Lula agora de volta, ele consegue dar uma continuidade a essa diplomacia presidencial que foi inaugurada com o Fernando Henrique lá atrás. Mas eu acho importante o presidente Lula entender também que o Brasil está vivendo um outro momento internacionalmente. Então, é sim muito importante ele se colocar à disposição para negociar isso, a gente levar essa mensagem de paz, que a gente está aqui para isso, mas, ao mesmo tempo, ele foi elogiado também ali pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, né? Que elogiou essa postura de neutralidade do Brasil, e a Rússia fez isso porque o Brasil se recusou a enviar munições para a Ucrânia, que é algo que a maior parte das grandes democracias ocidentais tem feito. Então, você tem ali uma neutralidade brasileira e eu acredito até que esse convite do Zelensky para se encontrar com o presidente Lula, para conversar com o presidente Lula, vem até mesmo para sensibilizar o Brasil e o Brasil tomar mais ativamente esse lado da Ucrânia e não somente o lado da paz. Agora, Urian, falando aí de outros países, já falamos do Brasil, né, que, claro, é o que mais interessa, mas teve essa proposta, esse plano de paz, digamos assim, genérico da China. Qual a sua análise sobre isso? Eu acho muito complicado, até mesmo porque no dia que houve a visita do Biden a Kiev, na Ucrânia, teve também uma visita do chefe das relações exteriores da China em Moscou. Então, é quase como se ali tivesse ficado mais claro do que nunca que está vendo dois lados. A gente não está falando mais só de Rússia e Ucrânia, mas está falando de, talvez, Rússia e China com Ucrânia e Ocidente. E por que eu estou falando isso também? Porque hoje saiu uma matéria no The Washington Post, isso precisa ser confirmado ainda, mas parece que o governo americano afirmou que a China estaria estudando enviar cartuchos de artilharia para o governo da Rússia. Até agora, somente 2 países que também têm sofrido sanções internacionais enviaram ajuda para a Rússia, que é o Irã e a Coreia do Norte, e vamos torcer aí para que a China também não faça isso, porque isso pode escalar de maneira muito grande a guerra, pode aumentar muito as tensões. Com certeza, Urian. Agora é o seguinte, um ano de guerra, todo mundo, a gente inclusive aqui, quando falava com os analistas, logo no início pensava nesse inverno rigoroso, né, no avanço da ofensiva russa,
E ninguém imaginava que um ano depois a situação seria essa, a guerra ter continuado e, em parte, quero também saber sua opinião, a Ucrânia ter resistido até onde pôde com alguns aliados. Qual é a avaliação que você faz? De fato, claro, são muitas mortes, a guerra tem resultados trágicos, mas a Ucrânia conseguiu uma certa resistência fora do esperado? Foram, assim, com certeza isso, a Rússia errou desde o começo porque ela não seguiu a própria doutrina militar. O que a Rússia deveria ter feito antes? Não sei se vocês vão se lembrar, quem está assistindo agora, mas alguns meses antes dessa invasão, de 24 de fevereiro de 2022, havia ali já algumas notícias, inclusive até o governo americano falava, tá tendo movimentações do exército russo perto da fronteira com a Ucrânia, ali em Belarus, por exemplo. E o que o governo russo falava? Não, são apenas operações de treinamento militar. Mas isso era mentira. E aí o governo americano insistia, não, está tendo alguma coisa errada. Até que eles avisaram os Zelensky que a Rússia ia, de fato, atacar. E a Rússia fez esse ataque de maneira muito amadora. Por quê? Porque o Putin ele quis deixar esses ataques só entre o círculo mais próximo dele, das pessoas que ele confiava, para não correr nenhum risco disso, de fato, vazar oficialmente. Mas qual que é o problema dessa estratégia? Porque, seguindo a própria doutrina militar russa, o que ele deveria ter feito, o Putin? Ele deveria ter começado a atacar tanto a infraestrutura crucial para a sobrevivência da Ucrânia, né, de energia, por exemplo, a partir de 4 a 6 semanas antes dos ataques, e também a estrutura militar ucraniana para que ela não pudesse se defender. Além disso, o fato dele ter enviado 190 mil soldados em diversas frentes diferentes também fez com que essa entrada dos russos na Ucrânia não fosse tão forte. Deveria ter enviado todo mundo, pelo amor de Deus, isso não é conselho meu até porque eu não estou torcendo para a Rússia nessa história, mas deveria ter enviado todo mundo de maneira concentrada para a Ucrânia, aí já enfraquecida, não dá conta de se defender. Ele também se baseou de maneira muito errônea em algumas pesquisas que um pouco mais de 45% dos ucranianos estariam dispostos a defender a Ucrânia. Isso é um dado obtido pelo próprio governo russo, mas não foi o que aconteceu. Na prática, houve uma mobilização muito grande. Enquanto você olha, por exemplo, os russos, eles estavam sendo manipulados a se alistar, muitos deles descobriram horas antes que havia algum tipo de operação militar especial na Ucrânia. Na Ucrânia, não. A defesa era diferente. Os ucranianos estavam se alistando no exército porque eles queriam defender ativamente o seu país, enquanto na Rússia eles estavam, inclusive, sendo manipulados, mentidos pelo governo que criou essa falsa narrativa de que estava tentando livrar a Ucrânia de um possível nazismo. Então, essa força ucraniana começa a vir tanto da desorganização russa quanto da falta de motivação. Urian, muito obrigada pela entrevista, por todos esses esclarecimentos. Um bom sábado para você. É um prazer, fico à disposição.